deveria ter vindo a público. Tu entende esse link? Eu quero que isso fique claro para ti, porque esse é o ponto que eu vou te mostrar o porquê do STF ter um inquérito sigiloso até agora. Eu já te falei aqui sobre o Zé Dirceu, já te falei sobre o STF e agora te mostrei como é que aconteceu o caso do Weintraub. Tu entendeu? Meu, se tu não entendeu, daqui a pouco tu vai entender, tá? Eu só quero que isso fique claro na tua cabeça, essas informações. Cara, quando é que começou esse assunto de fake news aqui no Brasil em relação ao Bolsonaro? Tu te lembra? Tu vai te lembrar agora, porque o Conradão pesquisou pra ti, querido. Aqui a gente tá sempre pra te trazer informação. Cara, durante as eleições ainda, ó, dia 18 de outubro de 2018, que foi que tu viu? Te lembra dessa reportagem? Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Só que saiu durante as eleições para dizer que tinha lançamento, fake news contra o Haddad, o dono da van, 200 mil, não sei, Jair Bolsonaro, disparos em massa, usando base de dados do próprio candidato. Cara, o que a gente viu ainda, tu te lembra durante as eleições? O que a gente enxergou aqui, cara? Olha só, tá, isso aqui a gente viu, meus amigos, ainda aqui, ó, dia 28 de março de 2017, que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, multa a campanha do Haddad por impulsionar notícias contra Bolsonaro na internet. O Haddad foi multado. Aqui, ó, da Veja também, TSE multa a coligação de Haddad por impulsionar conteúdo contra Bolsonaro. O valor estipulado foi o dobro que o PT pagou para promover o site crítico das adversários durante a campanha eleitoral 2018, 27 de março de 2019. E aí eu te pergunto, se aquela jornalista falou que era do Bolsonaro, o STF, os tribunais superiores já pesquisaram e descobriram que o Haddad tinha essa fraude. E eu te pergunto, se eles pesquisaram que o Haddad tinha essa fraude, por que eles não fazem a mesma pesquisa em relação às fake news do Bolsonaro? Se eles fizeram a mesma pesquisa sobre as fake news do Haddad. Entendeu isso aqui bem, cara? Uma jornalista, que é aquela que o Bolsonaro falou, ela quer dar um furo. Aquela jornalista é a que diz que tem uma campanha de fake news do Bolsonaro contra o Haddad. É feita a investigação, o que se descobre é que o Haddad que tem esse sistema de fake news e de propagação de notícias contra o Bolsonaro. Isso aqui caminhou, teve devido processo legal. Alguém trouxe uma hipótese, ela foi investigada e o que se descobriu foi uma outra história. E essa história que se descobriu já teve uma condenação pelo TSE. Agora, por que o caso do Haddad trabalhou sem sigilo nenhum? Existiu um crime, mas trabalhou sem sigilo nenhum, e o caso do Bolsonaro tem um sigilo. Por que tem sigilo no Bolsonaro? Vocês não se questionam? Se o do Haddad não teve, e foi descoberto que o Haddad era o criminoso. E o objetivo é achar que o Bolsonaro era o criminoso, né? Não sou estranho para vocês? Eu vou te explicar. E por que a mídia quer achar que o Bolsonaro é criminoso? Vocês já sabem, inimigos do sistema. Agora, o porquê que o Supremo quer achar que o Bolsonaro é criminoso? Por quê? Onde é que começou essa história no Supremo de fake news, tem que abrir um inquérito? Por que isso aconteceu? Cara, às vezes a gente tá tão dentro do problema que a gente não enxerga, a gente tem que fazer um zoom out. Pegar distância para poder ver o que tá acontecendo. E eu vou te lembrar aqui coisas que tu já sabe. É o processo maiêutico do Sócrates, né? Nós vamos fazer parir o conhecimento de ti mesmo com base no que tu já sabe. O que eu vou te mostrar aqui, tu já conhece. Só não linkou os pontos. O que eu faço bem aqui com vocês, meu, é linkar os pontos. Então vamos para outro ponto aqui. O que a gente teve de mais importante nisso tudo? E que vale a pena a gente ver? Te lembra quando o COAF chegou pro Moro e que eles começaram a fazer uma investigação no COAF com as informações que existiam dentro do COAF? Te lembra o que foi que aconteceu ali? Amigos, aqui é onde tu tem que começar a abrir teu olho. 8 de fevereiro de 2019, olha essa chamada. Com as investigações do COAF, né, da Receita Federal. Receita abre investigação sobre patrimônio de Gilmar Mendes e sua mulher. Relatório aponta variação patrimonial sem explicação e indícios de lavagem de dinheiro por parte da mulher do ministro. O COAF começou a chegar nos ministros do STF. Olha a cara de bunda. Outra informação. Receita mirou esposa de Toffoli semanas antes dele, né, do Toffoli, travar as investigações do COAF, diz revista. Só que 19/7/2019. Tu tá vendo? Receita mirou esposa de Toffoli semanas antes, porque ela ganhava dinheiro, pagava mesada do Toffoli, dinheiro por fora. Outra aqui, fiz uma chamada.
decisão de Toffoli sobre COAF beneficiou a esposa do ministro. Essa não é a primeira vez que Roberta Rangel entra na mira da Receita. A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, STF, Dias Toffoli, de suspender investigações em que houve compartilhamento de informações fiscais por órgão administrativo sem anuência prévia da Justiça, pode beneficiar a própria mulher do ministro. Vamos mais uma. Toffoli, a mulher e o filho do presidente. Pedido de defesa de Flávio Bolsonaro, primogênito de Jair Bolsonaro, serviu como uma luva para presidente do STF impedir a investigação da PF da banca de advocacia de sua mulher e facilitar lavagem de dinheiro. Vocês estão vendo? O que tu viu a Globo dizer? Ai, o presidente pediu pro Toffoli parar a investigação do COAF por conta do Flávio Bolsonaro. Tem nada a ver, cara. É para beneficiar a mulher do próprio Toffoli. O Toffoli mandou... É só essa passagem que boa de ler aqui, cara, ó. Os clientes da banca da advogada Roberta Rangel, mulher do presidente da corte, mulher do Toffoli, foram procurados pela tropa de elite da Polícia Federal para dar informações. De repente, não mais que de repente, o ex-advogado-geral Lula, que é o Toffoli, suspende monocraticamente, ele decide com a caneta dele, com o compartilhamento de dados do COAF, com o Ministério Público e a Polícia Federal, contra o que ele mesmo chamou de vingança de autoridade. Com isso, beneficia Flávio Bolsonaro, Gilmar Mendes, Fabrício Queiroz, PT, Lula, Glenn Greenwald, PCC, etc. Coisa e tal. Terão sido meras coincidências? Meu amigo, ó, mulher de Toffoli, mulher de Toffoli, ministra do STF, entra na mira da Receita Federal. É a mesma piração que também atingiu a mulher do ministro Gilmar Mendes, Guiomar Feitosa. Vocês estão entendendo qual é o bolo que teve? Vocês estão entendendo qual é a briga do STF com o Bolsonaro? Onde é que tu viu sair isso aqui? E aí agora vai vir o pulo do gato do que eu vou te dizer. Meu, te lembra das notícias do site do Antagonista? A mesada do Toffoli, Cruzoé, né? A gente teve também lá, ó, a outra capa aquela, reportagem censurada judicialmente. Como é que foi Tipo, com base no que eles foram dizer isso aqui? Te lembra quando foram censurados essa revista? Com base no quê? O que o Gilmar dizia? Gilmar cita fake news e vê como natural o STF retirar do ar reportagem sobre o Toffoli. Supremo retoma julgamento essa semana e minha crise de inquérito de fake news. O Gilmar Mendes, deixa eu voltar para essa parte importante. O Gilmar Mendes diz o quê? Não, isso tudo que falaram do Toffoli é fake news. Tudo fake news. É o ataque da fake news à democracia. É o ataque da fake news ao STF. É o ataque. Aqui começou a jogada do STF contra o Bolsonaro. Aqui começou toda essa polêmica. E agora eu vou trazer para vocês. Vamos continuar lendo. Tu viu a chamada lá em cima? Vamos continuar lendo a matéria, tá? Do poder, que é da Folha, né? A Folha que não gosta do Bolsonaro. Vamos deixar claro. Eu tô pegando para vocês uma matéria da Folha de São Paulo, tá? Gilmar cita fake news e vê como natural STF retirar do ar reportagem sobre o Toffoli. Vamos ler agora a matéria aqui. O ministro Gilmar Mendes disse nessa segunda-feira ter encarado a reportagem 22 de abril de 2019, tá? Um ano atrás exato do dia daquela reunião ministerial que vazou, né? Foi exatamente no dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril. O ministro Gilmar Mendes disse nessa segunda-feira ter encarado com naturalidade a decisão de seu colega do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, de retirar do ar reportagem com citação ao presidente da corte, Dias Toffoli. Ele achou natural que isso ocorresse, mas ali, decisão da censura, se fez uma avaliação de que talvez houvesse fake news, porque talvez o documento, que se referia a Dias Toffoli, não existisse, justificou o magistrado, que foi o porquê do Alexandre de Moraes tirar do ar e fazer todo esse inquérito, colocar dentro desse inquérito, tá todo sob sigilo. Agora continua lendo comigo. Verificou-se depois que o documento existia. O documento existia, não era fake news. E por isso, cancelou-se a intervenção. A ideia de fake news se alimenta no próprio marco regulatório da internet, de tirar conteúdos que não existem. Foi essa a inspiração do ministro Alexandre de Moraes, verificado que o documento existia, ele cancelou a decisão. Ah, para, meu amigo. E aí, desde então, a gente começou a viver nesse estado inquisitório. Quando os ministros diziam que isso aqui a gente está pegando para a República. E agora eu vou te explicar o que o Pequeno Príncipe tem a ver com essa história toda que eu estou contando para vocês.
Tu viu? Te lembra que eu te falei lá no início? Já teve esse assunto das fake news, falaram que era do Bolsonaro, ficou comprovado que era do Haddad, foi feito um processo tradicional, respeitando o devido processo legal, e foi descoberto que o Haddad era culpado e ele foi condenado. Por que não teve o devido processo legal nesse processo agora do Bolsonaro? Já que a gente tá vendo aqui, que eu mostrei pra vocês, que a bronca é o STF contra o Bolsonaro. Já que o Bolsonaro autorizou o COAF a investigar os próprios ministros do STF. E aí, cara, vem aquela parte muito linda aqui do livro do Petit Prince, né? Sabe que ele já nos serviu para outras discussões políticas, quando eu falava dos espectros políticos, né? Que de dentro da jiboia comendo o elefante aqui, agora ele vai nos servir para explicar esse... Quando o Exupéry encontra o Pequeno Príncipe, ele diz para ele, né? Dessine-moi un mouton, desenha para mim uma ovelhinha. E aí, cara, o Exupéry desenha pra ele uma ovelhinha. E aí a ovelhinha, ele diz o seguinte, não, essa ovelhinha tá muito doente, eu não quero, faz outra. Daí ele desenha uma outra ovelhinha. Daí o Pequeno Príncipe diz, não, essa ovelhinha aí não é uma ovelhinha, uma cabra, não tá vendo que tem os chifres? E aí ele desenha, daí o Antoine faz uma terceira ovelha, ele diz, não, essa aí tá muito velha, eu quero uma ovelha que vive durante muito tempo. Aí o Exupéry desenha uma caixa e diz que tem uma ovelha dentro. E quando ele desenha essa caixa dizendo que tem uma ovelha dentro, o príncipezinho fica feliz, pá, que legal, e será que essa ovelhinha aqui come muita planta, lá come muito pasto? E ele fica muito feliz. Agora, meu amigo, tu tá vendo alguma ovelha? Meu amigo, tu tá vendo alguma ovelha aqui? Tu tá vendo alguma ovelha? Aqui tu vê uma ovelha, aqui tu vê uma ovelha, aqui tu vê uma ovelha. Aqui tu tá vendo alguma ovelha? Tem alguém, o Exupéry tá dizendo pro Pequeno Príncipe que tem uma ovelha. E o Pequeno Príncipe imagina que tem uma ovelha, porque alguém diz pra ele que tem uma ovelha. Mas a ovelha está guardada dentro de uma caixa, que ninguém pode ter acesso. É o que tá acontecendo no STF hoje. O que são as ovelhas? Se tu não entendeu a metáfora, porra. São as fake news. Cadê as fake news que ninguém viu? Aqui tem a fake news do Haddad, tu pode não ter gostado. Aqui alguém falou que era uma fake news do Bolsonaro, depois comprovou que não. Aqui tem umas fake news que era essa da revista do STF, falando mal do Toffoli. E aí era, mas não era verdade, ou era verdade ou não. E agora eles dizem que tem um inquérito com fake news dentro que ninguém viu. Se sempre apareceram as fake news. Daí tu pergunta, cadê a fake news? Cadê? Tá dentro de uma caixa escondida. É o inquérito sigiloso, a caixa escondida. Tá ali a ovelhinha dentro, tá ali a fake news. E aí tu começa a voltar para trás. E aí quando tu volta para trás, tu acaba onde? Acaba naquela reportagem da própria Veja, da Folha de São Paulo. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp durante as eleições ainda. E aí não tem fake news nenhuma. O que acaba foi falado que teve, e a gente acabou encontrando foi que o TSE é que acabou colocando contra o próprio Haddad a existência de fake news, acabou multando, acabou julgando culpado a coligação do Haddad. E aí essa mesma jornalista que faz essa reportagem ganha um prêmio. O jornalista foi receber prêmio sobre democracia e justiça. Glenn Greenwald do site Intercept também. Olha aqui, cara, ó, Patrícia Campos Melo é que assina. Cadê? Caralho, aqui ó. Patrícia Campos Melo que assina. E aí quem é que ganha junto com ela? O Greenwald. E aí tu começa a ver, parei, qual foi o primeiro cara que trouxe informação de fake news? Foi o Greenwald, cara. E o que o Greenwald trouxe? Ele trouxe informação de fake news. Em algum momento ele traz uns prints. Tá vendo os prints? Que tem grupo do presidente, grupo Bolsonaro neles, grupo presidente, grupo Bolsonaro Nordeste, grupo direita Bolsonaro, Deus e família. Que o próprio Flávio Bolsonaro falou que estava sendo interceptado. Grupo em direita Gurupi. Vocês estão vendo, cara? Ó, só tem prints. Bolsomito 18, ele sim. Não tem mensagem nenhuma, ninguém nunca viu. Tu te lembra, ó, aqui, ó, os próprios ataques do Intercept novamente, né? Dizendo, ó, como eles o tempo todo colocando informação, à esquerda botando informação. A Folha botando informação. E aí, quando é que isso aqui chegou no seu máximo? Ó, como a milícia digital de Bolsonaro resgatou sua máquina de fake news para atacar o universitário. Meu, quando é que aconteceu isso aqui, cara?
Quando é que tu tirou? O grupo de Bolsonaro, todo... Meu, só o Intercept falando isso. Meu, quando é que aconteceu isso, meu? Chegou no seu máximo. Quando chegaram as informações da Lava Jato. Te lembra do Intercept? Meu, a Lava Jato, o Greenwald do Intercept, nunca mostrou as informações. São só prints, são só falando que teve uma conversa. Deixa eu voltar pra mim. Nunca apareceram esse conteúdo. Nunca veio à prova. Nunca chegou, são prints. Esse cara recebeu meia dúzia de prints. Ele não tem as conversas. Ele sabe, meu, existem os grupos com essas conversas. Existem os grupos com essas conversas. Vocês conseguem ver onde é que eu vou chegar? Ou tu ainda não conseguiu ver? Tu perdeu o foco até agora da minha fala, que volta pra mim. Atenção de novo aqui, ó. Tu viu que foi uma jornalista da Folha que falou que tinha ataques no WhatsApp de fake news do Bolsonaro contra o Haddad? O que a gente viu durante o processo que culminou com provas que levaram à condenação foi do Haddad contra o Bolsonaro. E aí tu vê o Glenn Greenwald só com umas meia dúzias de prints que ele colocava no site dele no Intercept. Até que chegaram as mensagens daquele hacker sobre o Sérgio Moro, sobre a Lava Jato. E ali, então, a mídia de verdade, tirando esse sitezinho dele, que é o The Intercept, começou a divulgar isso aí. E aí tu começou a ver outras pessoas mais importantes comentando. Saiu daquela coisinha de blog de esquerda, de uma notícia falsa aqui, outra ali, pra tomar mais corpo. E a gente viu todo mundo falando sobre esse ataque ao Sérgio Moro, através dos hackers. Te lembra o que foi isso aí ano passado, né, cara? Tu te lembra, né? O que a gente começou a ver, meu, foi a imprensa tradicional trazer isso. Reinaldo Azevedo, que se virou contra o Bolsonaro, né? Ilegal e imoral, cotada por Aras, tramou com advogado contra membro do STF. E aí ele traz prints de novo, nunca vem uma prova. E aí que tá, meu, print da onde? Do Intercept. Ou seja, ele não tem fonte nenhuma, a fonte dele é um print do Intercept, que só usava prints, que nunca teve informação. Aí, meu, a série de reportagens da Folha com o Intercept, deixa eu limpar isso aqui. A série de reportagens, ó, a Folha faz um convênio com o Intercept, série de reportagens da Folha explora mensagens obtidas por site do Intercept. Cara, os prints foi a base de uma série de reportagens da Folha, de uma série de reportagens do Reinaldo Azevedo, e aí tu viu todo mundo, Globo falar, G1 falar, Globo News falar, com base nos prints do Intercept. A única fonte para tudo isso são prints do Intercept. E aí tu vê a Folha falar, a Veja falar, a Globo falar, a Globo News falar, todo mundo falar o tempo nome sobre fake news, Intercept, informação e hacker, informação e ataques. Tudo baseado nos prints do Intercept. Até o Gilmar Mendes dizer, não, que essas fake news aí é que estão atacando o STF, então por isso que tem que ser censurada a matéria da Cruzoé, que fala que a mulher do Gilmar Mendes está lavando dinheiro, que o Gilmar Mendes está lavando dinheiro, que a mulher do Toffoli está lavando dinheiro, que a ministra do STJ está lavando dinheiro e está roubando. Vocês entendem que a base para eles fazer o sigilo nisso tudo, para criar uma caixinha com a ovelhinha dentro, são prints? Não existe a coisa? E qual é a pior parte desse? E aí, por que eu te falei do Weintraub? Tu já entendeu o meu pulo do gato aqui, né? Da minha explicação. Como é que o Weintraub está sendo ouvido hoje no STF? Entendeu que estão pedindo a demissão do Weintraub com base numa fala dele, que ele fala contra o STF, de uma reunião secreta que nunca poderia ter vindo a público, que ninguém poderia ter acesso, muito menos o STF. E aí agora tem acesso, tem tudo. E agora o Weintraub está ameaçado de demissão. Cara, é por isso que eles fizeram a apreensão das pessoas ontem. Ilegal. Apreensão de celulares, de informação, de computadores, para tentar achar alguma coisa que corrobore aqueles prints do Greenwald, que corrobore aquela fala da mulher da Folha de São Paulo lá atrás do Bolsonaro, porque não tem. Eles sabem que existem os grupos com os nomes, mas eles não têm o conteúdo dos grupos. Ninguém sabe disso, é uma fraude. Não existe essa informação. Eles podem, porque eles já falaram, tem alguém no Facebook que falou que queria matar o ministro, então eles já sabem quem é, prende o cara e acabou o processo. Mas não, eles querem ir atrás de algo, porque eles não... O STF nessa semana, ilegalmente, inconstitucionalmente, pegou os computadores, os celulares, estão quebrando o sigilo desses apoiadores do governo, para ter acesso a esses grupos que eles não sabem o que tem dentro, para depois trazer a prova, olha só, tinha esse grupo mesmo e falaram. Então aquela mulher lá nas eleições estava certa. O Greenwald lá atrás estava certo. Tu entende que agora eles estão querendo provar uma coisa que não existia? Ilegalmente. É a mesma
que fizeram com o Weintraub. Só volta um pouquinho para trás. O Weintraub está sendo demitido, está sendo ouvido no STF, porque ele falou alguma coisa numa reunião que era secreta, que ninguém poderia ter acesso, e o STF deu acesso. É o que eles estão fazendo hoje exatamente com celulares, que meu celular está gravando aqui, não posso pegar, com celulares das pessoas que apoiam o governo, com os computadores das pessoas que apoiam o governo, com os HDs das pessoas que apoiam o governo. O STF, que deveria defender a Constituição, está tomando uma atitude ditatorial, tirânica, inquisitória, de censura, pegando informações das pessoas para quê? Para tentar corroborar a sua loucura, tentar corroborar a sua caixinha da fake news que nunca ninguém viu. Agora eles vão tentando buscar para poder botar aqui dentro dessa caixinha, para quando abrir a caixinha lá dizer, ó, tá aí, existia mesmo. Mas como é que tu conseguiu isso aqui? Roubando no jogo, cometendo crimes, praticando atos ilegais, não respeitando o devido processo legal, sendo tirânico e autoritário e ditatorial. É isso que o STF está fazendo. Para quê? Para derrubar o governo Bolsonaro. Para ajudar a desmoralizar o governo Bolsonaro. Porque daí sim, se o Bolsonaro fez essa campanha e botou dinheiro e ganhou as eleições não valeram. Né? Se a mulher falava lá no tempo das eleições. Vocês entendem, cara? Hoje eles estão buscando provas para corroborar aquela ideia inicial do tempo das eleições, para poder dizer que a eleição não valeu, que o Bolsonaro roubou nas eleições e a eleição é invalidada. Por quê? Porque o Bolsonaro tem as provas, tem o acesso, tá na cacunda deles com o COAF, sabe das informações, chegou perto, descobriu a mulher do Toffoli, descobriu o Toffoli, descobriu o Gilmar Mendes, descobriu a mulher do Gilmar Mendes. Tu entende o que está acontecendo? Querido, nenhum desses caras querem perder seu poder. Tu entende o que está acontecendo? É isso, meus amigos. Eu devo ter estourado as histórias já de tanto que eu falei aqui. Mas amanhã eu continuo falando. Eu só quero que tu veja esse ponto aqui. Gostou? Manda para teus amigos. Te esclareceu? Manda para teus amigos. É para isso que eu tô aqui falando todo dia para vocês. Nojento, né? Vou tirar esse boné aqui que tá